Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinha. Tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Hoje é aniversário do Queca. Acabei de lembrar, mas já passou da meia-noite e eu esqueci de dar parabéns pra ele. E hoje também é aniversário do Chapéu. Sabia disso? Dave Chappelle, ou Chapelle, como você preferir, faz aniversário hoje. Tá fazendo 50 anos hoje. Então, se você estiver me ouvindo aí, Happy Birthday to you, Chaps. Tá bom? Qual a chance, né? Já pensou? Ele tá procurando um podcast do Brasil e aí do nada tá parabéns Chapelle no título. Ele já para e ouve já. Se bem que eu vou postar depois. Porque hoje eu tô saindo do show aqui do Renato Albani, mas eu não fiz, então não é um episódio. Vai ser só um drops aqui, que eu vou gravar até em casa. Mas o episódio mesmo do show 319, o show 319, na verdade, ele vai acontecer só sábado, hoje é quinta. Então no sábado eu vou levar a Renata Said lá pra São José dos Campos, no Hilários VP. E aí o show 319 vai acontecer ainda, mas eu tô gravando aqui com antecedência. Por quê? Porque já sabe, né? Estou dirigindo, preciso falar. Deixa eu abaixar aqui meu microfone, porque quando passa do lado da polícia, é melhor você parecer que tá dirigindo, prestando atenção no trânsito, né? Depois que se foda. Mas, enfim, Então, tem duas coisas, né? Primeira, eu não gosto de dirigir sem falar sozinho. Tem que estar falando sozinho para estar dirigindo. E segunda, acabei de sair do show do Renato Albani aqui em Santana do Parnaíba, que é pertinho da minha casa. E o Murilo Gun colou. Então, agora, há pouquinho tempo atrás, eu tava no camarim, trocando ideia com o Gilbert, o Renato Albani e o Murilo Gun, conversando. Olha que mundo doido. Eu tava falando isso com o Thiago hoje. É muito doido, né? A gente acaba não percebendo isso. Mas, mano, quando eu comecei a ouvir sobre stand-up lá no passado, eu lembro do Murilo Gun. O Murilo Gun fazendo, deixa eu ver que texto que ele fazia, um texto muito bom, que é um desses que marcou, sabe? Igual o do Bruno Mota, que fala, não comeu porque não quis, tava aí. Tinha um do Murilo Gun também, que marcou bastante, assim, ó. Que ele, puta, qual que era, mano? Um que eu gosto muito dele, porque eu sou pão duro também, mas tem um texto dele que eu gosto muito, que ele falava assim: por que quando a gente vai no dentista, a gente escova o dente como se não houvesse amanhã? A gente escova Mano, quando a gente vai no dentista, a gente escova o dente como nunca escova no dia. Se a gente escovasse toda vez do jeito que a gente escova quando vai no dentista, a gente nem precisava ir no dentista. Ele fala isso, e aí ele fala assim: já quando a gente vai lavar o carro, vai no lava rápido lavar o carro, a gente deixa o mais emporcalhado possível. E no dentista a gente paga 300, no lava rápido 30, qual que é? Não tem sentido isso. E aí ele falava um bagulho desse, assim, eu lembro desse texto. E, mano, é muito foda, né? Porra, eu comprei o curso dele, fiz um curso de representagem criativa, achei foda pra cá. Eu acho ele muito foda. Eu acho que ele tá a um passo da doideira, entendeu? Quando a pessoa é muito inteligente, ela beira a doideira, entendeu? Ele tá ele tá na beirinha ali da doideira. Então, eu muito foda eu tá lá junto com ele. E o que eu tava falando com o Thiago é que eu assisti muito que eu achei muito foda, porque tava lá trocando ideia, né? E aí aí falando, como que você escreve? Aí foi falando assim, e aí o Gun perguntou pro Gilbert. Porque o Gilbert nem tinha visto que o Gilbert ia abrir ainda, né? Mas tipo, ele perguntou: e você, como é que você escreve? Aí o Gilbert, eu faço assim e tal. Eu falei, que da hora, né? Que doideira, eu tô aqui. Mano, olha que conversa que eu tô. Que bagulho brisado, né? Que inclusive até comentei, porque eu já tinha visto o Murilo Gun falando como ele escrevia no Excel, né? E aí ele tinha uma coluna que era o tema. E aí depois ele filtrava, por exemplo, ele ia escrevendo piada sobre tudo solta, sobre trânsito. Então, se naquela piada ele tá falando de trânsito, ele colocava uma coluna a piada e na outra coluna trânsito. E aí depois ele filtrava trânsito. E aí ele pegava todas as piadas sobre trânsito, montava um set e tinha o set ali. E eu já tentei fazer isso, só que não deu certo pra mim não. E aí até falei isso, eu tentei seguir a sua dica lá, mas pra mim não deu certo, eu não consegui depois juntar.
E acabei fazendo solto mesmo e comecei a fazer online por isso, porque eu tinha um monte de piada anotada que eu nunca testava porque não tinha um set. Chegou uma hora que eu falei, mano, eu vou testar essas porra solta mesmo, né? E, mano, que doideira. E aí, essa doideira, a gente não percebe, mas olha que legal, olha que dia legal, né? Não fiz show, mas olha que dia da hora. Eu tava lá no meio dos caras que o Albani também. Nossa, o Albani eu via no Nathan lá, e assistindo o Nathan, ficava, caralho, mano, não é possível. Então, na verdade, nem tinha essa ideia de estar testando, não sei o que, mas achava do caralho, assim. E, mano, muito foda, né? Eu tava lá no meio. E aí tava, nesse bagulho de estar no meio, eu assisti a série do Bussunda. Assisti a série inteira num dia. Eu coloquei hoje à tarde, tava trampando, mas tava meio tranquilo. Tomara que meu chefe não ouça, mas eu tava meio tranquilo, então eu tava trampando e botei na TV lá e fiquei assistindo. E aí eu falei pro Thiago, mano, olha que doideira. Os malucos, eles fizeram uma revista lá na faculdade, uma doideira lá, começaram a escrever, né? E virou o Cacete Planeta, que já foi, mano, eu acho que já foi em algum momento o grupo de comédia mais foda do Brasil. Não era stand-up, mas era um grupo que fazia comédia. E os caras foram cobrir Copa do Mundo. Os caras cobriram, eles cobriram de 94, 98, 2002, 2006. Então cobriram 4 Copas do Mundo. Tem noção? Eles até falam que era o primeiro grupo de comédia que tava cobrindo uma Copa do Mundo. No mundo inteiro. Não só do primeiro grupo brasileiro. O primeiro grupo de comédia do mundo a cobrir uma Copa do Mundo. Olha que foda que os caras fez. E aí eu falei pro Thiago, mano, e agora? A gente nem acaba não percebendo isso, mas agora eu tenho o WhatsApp do Hélio de la Penha, que é um dos caras que tava lá desde o começo, na revistinha lá, e eu tô lá. Mano, olha que doideira. É muito louco isso, cara. É muita doideira isso. Porque se você... Eu fico mudo porque tinha um cara aqui que parecia que era do trânsito, de moto. E aí eu soltei aqui os bagulho aqui, né, que eu não tô podendo pagar mais multa. Mas olha que loucura. E aí né, que tipo assim, eu tenho o contato dele porque tava num grupo. Não, eu acho que foi isso mesmo. Acho que tava num grupo, acho que tava no grupo da minha Casina, inclusive. E aí, mas eu já mandei mensagem pra ele, pedindo pra abrir show. E aí ele me respondeu, falou, puta, aí você não dá. Quando for assim, manda antes. Ou então, quando for mais afastado, é mais tranquilo. Porque era no Os Comedy, que é Osasco, é do lado. Ele falou, puta, Os tem muita... E até ele falou, mano, tem muita gente boa e amigo pra fazer, pra pouco espaço, infelizmente, né? Foi, mano, muita gente boa. E o cara tava lá. Inclusive, é engenheiro. Eu também achei foda assistir o documentário lá, a série do Bussunda, que você vê que os malucos eram inteligentes mesmo, assim. Não era igual nós, que é burrão e quer fazer comédia. Os caras, um é engenheiro, o outro é economista, tá ligado? Os caras, mano, estudaram mesmo pra depois fazer comédia. Olha que bagulho doido, né? Por isso que era engraçado daquele jeito. Que era bom, hein, mano? Eu lembro também do Cacete Planeta, era muito legal. Eu lembro eu já falei isso, mas vou repetir de novo. Quando eu comecei a gostar de comédia, na verdade eu sempre gostei, assim, né? Eu já falei que o primeiro livro que eu comprei na minha vida foi o do Ari Toledo, na feira do livro. Eu pagava R$5 pra entrar e eu tinha direito de comprar um livro. E aí eu comprei um livro do Ari Toledo. Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei na minha vida com o meu dinheiro foi um livro do Ari Toledo. Olha que doideira. E aí eu lembro de uma época que era muito bom porque a comédia tava em alta num nível, não a comédia stand-up, mas a comédia em si, que hoje em dia não tem mais. Mas antigamente a TV todo mundo tava na TV, tipo, o único meio de entretenimento que a gente tinha era a TV, não tinha internet. E aí você tinha só a segunda-feira que não tinha humor na Globo, que era o maior canal, porque na segunda tinha Tela Quente, mas na terça tinha Cacete Planeta, na quarta tinha futebol, mas quando não tinha futebol tinha algum bagulho, que agora eu não vou lembrar, mas sempre teve algum ali na quarta também. Aí na quinta tinha Grande Família e na sexta os normais. Então todo dia depois da novela tinha algum programa humorístico. Olha que bagulho foda, né? E o Cacete Planeta eu sempre gostei mesmo, assim, sempre achei foda. E aí, eu falando com o Thiago esse bagulho de como o mundo dá voltas, a minha Casine mesmo, mano. Que é uma revista também de
de humor, a única que sobrou impressa, pelo menos, acho que mesmo que não seja impressa, é a única de humor que tem, eu não tenho certeza, mas impressa com certeza é a única. E aí, por, sei lá, eu acho que eu devo ter umas 12 publicações, porque eu virei vagabundo e parei de mandar. Inclusive mandei uma recente, qual que era sobre o... eu fazendo parênteses de novo, mas eu vou contar. Que mais um episódio do meu podcast virou uma matéria da Minhocasine. Então teve a do cara, do mineirinho lá que transou com uma ET, né? História real, de verdade mesmo. Teve um cara lá de Antônio Vilas Boas que transou com uma ET. Então era um episódio do meu podcast, uma parte do episódio do meu podcast de curiosidade, e virou uma matéria da Minhocasine. E aí outra que virou foi as curiosidades sobre maçonaria. Eu gravei um episódio do meu podcast, desse podcast que você está ouvindo, né? Na época da pandemia não tinha show, e aí eu fiz sobre curiosidade. São 50 episódios. E aí um desses episódios era sobre maçonaria. E aí eu escrevi, virou uma matéria pra Minhocasine, foi a última que eu escrevi, inclusive. Acho que sai agora em agosto. E o que eu queria falar na mesma revista que eu escrevo, e já tem umas, eu acho que tem mais de 12, mas que seja 12 publicações com o meu nome lá, que tem texto meu, você vira a página, tá lá o Hubert, que era do Cacete Planeta também, o Hélio de la Penha, eu acho que o Cláudio Manuel já escreveu, entendeu? Eu já escrevi na mesma publicação dos caras do Cacete Planeta. Olha que mundo doido, cara. Isso é muito louco, né? Eu acho muito da hora. Eu acho muito da hora também assistir biografia e ver esses encontros, tá ligado? Tipo assim, o Bussunda, o Hélio de la Penha foi trampar, eu não sei se foi, mas enfim, um deles foi trabalhar no acampamento judeu, e ele não era judeu, e aí ele foi lá e aí conheceu o Bussunda, e aí do nada, lá na frente virou o maior programa de humor, o maior grupo de humor do Brasil. Olha que bagulho louco, do nada assim, ó. Outra coisa que eu achei foda também, que eu achei da hora desse documentário, realmente, né, ver a história do próprio Bussunda mesmo, e você vê, mano, que bagulho doido, como ele morreu. Porque do nada, o maluco, tipo assim, do nada não, né? Foi também vários anos negligenciando a saúde, inclusive, queria falar não, mas eu já imaginei documentário do Nocorre, meu amigo o Gilbert, né? Porque o nosso Bussunda, né? Não queria falar não, mas quem tá mais perto de ser o Bussunda, não só no talento, mas no tamanho, né? Gilbert César. Então já até imaginei ali, ó, meu amigo Gilbert vai ser lançado ali. Mas enfim, o que eu achei foda, a aparência dos caras mesmo, do próprio Bussunda e dos outros também, né? Porque ele faleceu em... Engraçado eu trocar morreu por faleceu, né? Mas ele morreu em 2006. E ele tinha 43 anos. E eu lembro que quando eu tava assistindo, minha menina também tava vendo, né? Aí ela falou assim, ele morreu com quantos anos? Aí eu falei, ele não tinha nem 60, viu? Tinha uns 50 e pouco. E aí depois passou, né? Não tinha chegado na morte dele ainda. Mas ele morreu com 43, mano. É muito novo. Falei pro Thiago, tem noção que o Bussunda morreu 8 anos mais velho que nós hoje. Olha que doideira. Parecia que era mais, não parecia? Você lembra da cara dele? Pra mim tinha mais. E aí, no documentário fala também, eu achei foda na série, que é uma série documental, né? Hora eu falo série, hora eu falo documentário, mas é porque é uma série documental. E aí, fala da morte dele, e olha só que brisa. Ele tava cobrindo a Copa de 2006 na Alemanha, e aí na Alemanha eles comem joelho de porco, né? É um prato, come salsicha e joelho de porco, ele só come isso lá. E aí, e chucrutes, repolho, que é chucrute, chucrute, joelho do porco e linguiça, é o que eles comem lá. Isso quando eles não dão repolho pro porco comer e depois faz salsicha, né? Faz salsichão e come também, e toma cerveja. Então, alemão, por isso que eles quis dominar o mundo inteiro. Eles não queriam, quando eles invadiram a Polônia, eles só queriam comer uma coisa diferente. Alguma coisa polonesa, que eu não sei o que é. Torta polonesa deve ter. Entendeu? Então, tem essa, né? Aí, ele tava lá cobrindo, e aí ele falou assim, tô com vontade de comer um joelho de porco. Aí foram lá e comeram. Pá! Joelhão de porco. Tipo a feijoada da Alemanha.
Comeram. Aí nisso, o Cláudio Manuel pegou e falou pra ele assim, o Massaranduba, ligou pra ele e falou, mano, eu vim aqui pro hotel, passou nos campinhos da hora. Vamos jogar uma pelada? E aí o Bussunda, depois de comer uma feijoada de joelho de porco com cerveja quente na Alemanha, ele não sabia dizer não, né? É igual eu, ele não sabe dizer não. Aí, em vez de ele inventar uma desculpa, ele gostava de jogar bola também. E aí deve ter pensado, mano, quando é que eu vou jogar uma pelada em Munique de novo? Não é uma coisa que se repete sempre. Porra, vou lá. E aí foram jogar futebol. No que foram jogar futebol, encontrou uns alemão. E aí já sabe, né? Os alemão, tá ligado, né? Alemão competitivo. Aí eles falaram o quê? Alemão ganhar de nós? Nem fudendo. Mano, deram sangue, correram pra porra. E aí não aguentou, né? Aí o coração dele deu pau, ele ainda voltou pro hotel. Teve treta ainda, teve alguma discussão lá, alguma coisa, não lembro o que foi. Assisti hoje, não lembro mais. Mas ainda teve um certo estresse e ele passando mal e não foi no médico, que homem é foda, né? Homem, enquanto não para o coração, não vai no médico, não. Porque também, às vezes, você fala assim, não vou no médico, chega no médico, eu sei o que ele vai fazer, igual o pai do Chris. Quando tem um episódio que a Tônia tá doente, e aí ele fala assim, vai no médico, ele vai mandar dormir e tomar líquido, cara, não precisa gastar dinheiro pra ir no médico. E aí ele não foi, aí no outro dia ele acordou passando mal, foi tomar café, porque também, né, não decepciona. Então ele não ia ter um infarto de barriga vazia. Então ele foi pro café, tomou café e aí aceitou ir pro médico, mas já não deu mais tempo e morreu de ataque cardíaco. Olha que doideira, mano. E olha que doideira o rolê dos caras. Olha só como a vida é foda, né? Não dá pra saber, mano. Os caras estavam lá cobrindo, mano, que bagulho da hora. Tamo cobrindo a 4ª Copa do Mundo na Alemanha. Olha que foda. E aí do nada, um dos caras morre. Do nada. Porque, mesmo que eu fiz piada que, não foi bem do nada. Porque se você for parar a pensar, não foi bem do nada. O Bussunda ter um infarto não foi exatamente do nada. Mas eles não imaginavam. O cara tá jogando bola, caralho. Se olhar por esse lado, foi do nada, assim. Maluco jogando bola. E detalhe, entrevista um cardiologista, ele fez exames 2 meses antes. Zero bala. Mas 0 bala também pro Bussunda, né? Também não era 0 bala. Olha, tá 0 bala, pode comer um joelho de porco e jogar contra 6 alemães jovens, né? Também não é assim também. Mas é isso, então. Eu queria só registrar aí que eu tô bem feliz com essa parada toda que aconteceu. Vou parar por aqui e depois do show eu complemento com mais alguma coisa. E é isso, então. Nunca desista do seu sonho, a não ser que precise desistir mesmo, aí desiste também. Tem hora que tem que desistir, né? Mas enfim, não desiste não, tá bom? Até mais, tchau, tchau. E aí, voltei para mais um dedinho de prosa aqui com vocês, porque ainda não aconteceu o show, tá? O show da Renata Said em São José dos Campos, no Hilários VP. Ele vai acontecer ainda hoje à noite, né? Hoje é sábado, dia 26 de agosto. Mas eu acho que minha mina vai comigo lá para São José dos Campos. Então não vai dar para gravar sozinho. E aí eu estou indo agora para um compromisso de filmmaker. Agora eu virei auxiliar da minha mina. Inclusive, se começar a dar dinheiro o suficiente, se bem que ela já tá ganhando mais do que ganhava na Fest, na fotografia, né? Se começar a virar muito, eu peço as contas e vou ajudar ela, que se foda. Eu não tenho essa não de ser machista, de reduzir minha energia masculina porque eu tô trabalhando pra ela. Eu prefiro do que trabalhar 10 horas por dia, entendeu? Mas enfim, não é esse o tema que eu queria abordar aqui, não. É outras coisas que eu queria falar pra vocês, mas é basicamente por isso que eu tô gravando antes do show, tá? Vou fazer aqui a premonição. O show de hoje vai ser o melhor show até agora.
entendeu? Vai ser meu melhor show até agora. Inclusive, vou até gravar porque eu sei que vai ser já. Então, sobre o show, foi só isso mesmo. Porque, na verdade, o show não aconteceu ainda, né? Se tiver alguma coisa pra falar aqui, eu volto depois, outro dia falo. Mas eu anotei algumas coisas que eu queria falar aqui. E algumas eu nem anotei, é só porque ontem eu assisti um filme. E fazia tempo que eu não gostava de um filme igual eu gostei desse filme de ontem. E eu queria indicar pra vocês aí, quem tem a Amazon Prime, assista aí. Como é o nome do filme? Em português traduziram pra Magnatas do Crime. E aí eu queria já começar elogiando o cinema nacional, entendeu? Porque o nome do filme é The Gentleman. E aí nós, brasileiros ignorantes, não ia entender, entendeu? A gente não, o que é gentleman? Eu não sei o que é gentleman. Também não sei porque chamam gentleman. Porque a pronúncia não deveria ser gentleman. Porque man. Em nenhum lugar eles falam man. O Batman é Batman, não é? Por que também o Batman a gente chama de Batman e o Superman a gente chama de Superman e não Superman? É tanta dúvida, nenhuma resposta. Mas é só provocações que eu faço aqui pra você se responder. Mas agora eu queria elogiar, né, o cinema nacional. Não é nem o cinema nacional, é a indústria do entretenimento e das versões brasileiras, Herbert Richards. Porque o nome do filme é The Gentleman. Gentleman. Eu não sei, enfim. É o Gentleman. The Gentleman. E aí eles traduziram como Os Magnatas do Crime. Como que é? Tem ainda tipo um subtítulo, entendeu? Os magnatas perigosos e... Caralho, não é estiloso, sabe quando a pessoa fala... Elegantes, alguma coisa assim, perigosos e elegantes. Aí eu falei, agora sim, caralho. O Gentleman, não ia querer assistir um filme que é O Gentleman. Agora, um filme que o nome já é uma sinopse, entendeu? Magnatas do Crime, perigosos e elegantes. Eu já sei o que é. Falei, porra, eu quero assistir. Provavelmente são bandidos muito educados. E aí é sobre isso o filme. Mas eu queria... Primeiro, o elenco do filme já me ganhou pelo elenco. Porque sabe uns caras que você não sabe o nome, mas você sabe a cara? Tem vários desses caras no filme. Entendeu? Porque, quer dizer, a maioria das pessoas deve até saber o nome, mas eu não sei o nome de ninguém. Eu só sei o nome do Tom Cruise. E ainda assim eu confundo o Tom Cruise com o Brad Pitt. Dependendo às vezes eu tô falando de um, eu tô querendo falar outro. Outro que eu confundo, Bruce Willis e o Mel Gibson. Eu sei, não parece. Mas já teve filme que eu falei assim, aquele filme do Bruce Willis, o Troia não, Coração Valente. Ou então, o filme do Náufrago, com o Mel Gibson. Eu confundo, eu não sei porquê. Minha cabeça é assim. E aí, esse filme tem vários desses caras que você fala, putz, esse cara é famoso pra caralho. Eu não faço ideia do nome do cara, mas é muito famoso. Aparece vários caras desses. E aí, inclusive, eu queria falar de outro filme que eu também assisti recente, que esse tem o Bruce Willis, que é Motherless. O nome do filme eu acho que é Motherless Brooklyn, que é tipo Brooklyn sem mãe, né? Porque é o apelido do cara. Ele não era um maluco que a mãe dele morreu, ele foi para um orfanato, e aí o Bruce Willis montou uma equipe de tipo de detetive particular, faz uns bagulho assim. E aí o nome do filme é esse, Motherless Brooklyn. E aí é um filme que se passa nos anos 70, na época que Nova York tava meio danado e os caras deu uma revitalizada, e aí teve corrupção pra caralho. E aí é sobre essa época aí. E esse filme, o que me chamou a atenção? É um filme muito bom também, viu? Ele é um filme bem longo, meio de gangster assim, mas não é de gangster. É um filme da hora assim, também de crime e tal. É legal. E também tem um elenco foda, tem o Bruce Willis, mais um monte de cara que eu não sei o nome, mas também eu conheci a cara. E aí esse filme, o que eu achei da hora desse filme aí? Primeiro, que eles não mudaram muito o nome. Eu já achei, na verdade, aí eu achei um erro, né, da indústria brasileira. Porque deveria chamar
Detetives do Barulho, Missão Brooklyn, entendeu? Aí eu ia querer assistir. Agora, como eles traduziram praticamente como era, só que eles deram um toque, porque assim, o nome do filme é Motherless, só faz referência à mãe, né? Tipo, sem mãe, Brooklyn sem mãe, tipo assim, porque o apelido do cara era Motherless Brooklyn. Aí eles falam assim, porra, sem mãe, os americanos eles são filha da puta, né? Então se não tem mãe, automaticamente não tem pai. Porque se tivesse pai, não é americano é cuzão. O pai sai pra comprar cigarro, ele sai pra guerra. Então se não tem mãe, não tem ninguém. Mas nós brasileiros, nós somos gente boa. Então se fosse só Brooklyn sem mãe, a gente ia entender o quê? Falar, grande bosta, não tem mãe, mas tem pai, porque nossos pais são tudo legal. Aí a tradução ficou Brooklyn sem pai nem mãe. Aí eu achei até essa tradução não tão boa, porque eu achei que faltou, né, aquele toque brasileiro. Você concorda que você ia querer assistir muito mais se fosse um Detetives do Barulho, Missão Brooklyn? Olha, é bem melhor. Ou então Órfãos do Crime. Olha aqui que nome top. Muito melhor também. Você entendeu? Mas eles não são criminosos, são detetive, né? Então, detetive, órfãos da investigação. Sei lá, eu não sei. Mas enfim, vocês concordam que ia ser bem melhor, né? Então, teve esse probleminha nesse filme. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme é o seguinte. Os caras contratou o Bruce Willis, certo? Certo. O Bruce Willis morre na primeira cena. E aí eu fiquei pensando, será que eles pagam por minuto? Porque quanto será que ele ganhou pra fazer aquele filme? Porque ele morre nos primeiros 5 minutos. Morre. Eu acho que eu dei um spoiler, mas é nos 5 minutos. Não tem como ser spoiler dos 5 minutos. Se marcar, tá na sinopse. Depois que o detetive morre, os caras vão investigar. Deve ser a sinopse, não sei. Mas eu falei, não é possível, ele não morreu. É o Bruce Willis, não é possível que mataram o Bruce Willis no primeiro. E ele morre mesmo. E aí o resto do filme é o cara tentando descobrir quem matou ele e desvendar a rede de corrupção de Nova York. Mas morreu. E eu fiquei o resto do filme inteiro esperando ele voltar. Porque eu falei, não é possível, é o Bruce Willis. Vocês mataram, vocês conseguiram contratar o Bruce Willis e mataram ele na primeira cena. Você tem noção que o Bruce Willis já fez um filme que era só ele? Imagina só a carreira, a cabeça dele. O auge dele, ele fez um filme que é o Náufrago, que é só ele. Você já parou pra pensar nisso? Que é um filme inteiro de uma pessoa só. Uma pessoa só, o filme inteiro, um cara. Imagina vender essa ideia, falar, ó, o Bruce Willis, esse filme aqui, ó, é só você. O cara, mas quem que é o elenco? Aí fala, é só você mesmo. Aí o cara, mas como assim? Aí ele, não, é só você. Aí, mas eu vou contracenar com quem? Falou, com a bola de basquete. Aí ele falou, perfeito, ninguém vai roubar meu estrelismo, não tem como eu não ser protagonista num filme que só tem eu. E aí é 2 horas de filme de um cara só. E tipo assim, não é que é um cara só e mostra as coisas. Não tem ninguém, não tem figurante. É um cara, o filme inteiro, um cara. E aí agora, no final da carreira, os caras mandam pra ele o script e falam, ó, tem um filme aqui que é mais ou menos máfia dos anos 80 em Nova York. Quer fazer? Ele fala, quero. Me manda aí o script. Os caras mandou no WhatsApp, uma mensagem só. Aí o cara falou, não, pode mandar o resto. Falou, não é isso não, é só isso mesmo. É só isso. Você vai fazer isso daí e vai morrer. E o filme continua mais 3 horas sem você. Aí ele falou, mas quanto vai pagar? Os caras, 30 milhões. Falou, tá bom. O Thiago falou, eu não vi notícia com isso. Mas ele tá ficando meio lelé, não tá? Talvez é isso. É o que ele decora de fala agora. É um WhatsApp. Será que é isso? Um tweet, ó. Sua fala tá aqui nesse tweet. Aí se ele não decorar, ele chega lá e fala, baguete de frango, mistura. Ele tá falando, nós precisamos entrar lá e baguete de frango com um sanduíche de abacate. Os caras, hã? Aí os caras, não, depois não muda na pós-produção. Pode deixar assim que ele tá biruta. É o Bruce Willis que tá biruta? Eu não sei se é ele mesmo.
Mas talvez seja isso, né? Eu não sei. Mais uma pergunta sem resposta nesse podcast. Mas enfim, esse filme é bem legal também, o Motherless Brooklyn. Assista aí, é um filme bem legal. Que fala da corrupção americana, né? Que normalmente os filmes americanos é honra. Não tem corrupção na política. Aí esse aí mostra corrupção. E eu imagino que tenha sido daquele jeito mesmo, viu? Não existe nenhuma forma de organização humana sem corrupção. Isso envolve a igreja, viu? A sua igreja, inclusive. O pastorzinho Bebeto, ele falsifica nota de almoço. Ele sai para almoçar, sai para uma reunião da igreja, ele chega no restaurante e fala assim: ó, minha comida deu 15, coloca 25 aí, ó, e ganha 10 da paróquia central da sua igreja. Não existe organização humana sem corrupção, porque a corrupção, ela está entranhada no nosso DNA humano, não brasileiro, humano. Então eu acho que aconteceu daquele jeito. Não sei porque eu tô falando disso, mas enfim, eu queria falar, não é nem desse, não, é outro filme, é do... Como que é? Não, peraí, qual que é o outro que eu tava falando? De onde, caralho? Do Gentleman, como é o nome? Magnatas do Crime. Esse filme é muito legal, hein, mano? Eu achei muito foda, porque é um filme de crime também. E aí ele tem umas piadas, não é uma comédia. Se bem que tava escrito lá, comédia de ação, mas não é bem comédia. Mas tem umas cenas assim engraçadas e é bem legal, hein? O roteiro do filme é bem legal. Aquele filme que vai tendo várias reviravoltas. E é umas reviravoltas que você não esperava. Então eu acho que vale a pena assistir esse filme aí, ó, Magnatas do Crime. Você vê que eu ia falar desse, e aí eu não falei nada desse, só falei do outro. Porque esse eu só queria falar mesmo que é legal. Mas não é nem isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte. Primeira coisa, na verdade acho que talvez eu só fale dessa coisa, porque eu anotei e realmente eu queria dividir com vocês aí uma ideia que eu tive, uma premissa. E eu queria que vocês pensassem nisso. Você já parou para pensar que nenhuma geração que jogou videogame na infância envelheceu? Eu vou explicar melhor. Ninguém que é velho hoje jogou videogame quando era criança. Entendeu? Nenhuma vida inteira foi impactada pelo videogame. Tipo assim, talvez se a pessoa morreu jovem, mas ninguém que jogou videogame quando era jovem, quando era criança, ficou velho. Então nós não sabemos os efeitos do videogame na velhice. E por que eu tô pensando isso? Porque meu pai, ele tá com uns 70 e poucos anos. E ele inventa umas histórias que às vezes eu não sei se ele tá inventando só porque ele acha que eu sou otário, ou se ele já passou tanto tempo e ele tá confundindo história que ele ouviu, que ele assistiu. Entendeu? Às vezes ele vai contar uma história que ele foi se alistar no exército. E aí do nada, já faz tanto tempo, o cérebro dele já tá tão cheio de coisa, já tá tão bagunçado os arquivos lá dentro, que aí ele mistura e ele fala que ele foi se alistar no exército e amarraram um bagulho no pé dele e jogaram na piscina. E ele era o único negro da turma e ele demorou 6 minutos, mas conseguiu. E aí eu falo, pai, você nunca foi pro exército. E aí eu percebo que ele misturou com aquele filme do Denzel Washington. Tá ligado? É do Denzel Washington? Seal. Eu não sei se é o Denzel Washington ou é outro ator negro, mas não é nem racismo, é porque eu já falei no começo lá que eu confundo, tá bom? Mas eu acho que não é o Denzel Washington, é o outro maluco lá, o Cuba Gooding Jr. Eu acho que é o Cuba Gooding Jr. Enfim, aí tá ligado? Eu não sei se... Meu pai às vezes não é maldade, não é que ele é mentiroso, ele acha que eu sou otário. É que ele tá misturando. E aí, o que eu falei do videogame? Quando nós ficar velho, talvez nós conte pros nossos netos. Nós não, que eu não vou ter neto. Eu vou falar sozinho, que eu não vou ter nem a porra do neto pra ouvir eu falar. Mas talvez você que tem neto vai contar pro seu neto que você atropelava prostitutas em Los Santos. E aí seu neto vai falar, mano, você nunca saiu do Brasil e Los Santos não existe, é Los Angeles. E é porque você tá colocando GTA no meio das suas histórias. Já parou pra pensar que vai acontecer isso? E nós não sabemos se vai ou não. Porque ninguém ficou velho. E tipo assim, nossa geração jogou... Quer dizer, os nossos irmãos mais velhos, né? Não é nem nossos pais, mas quem tem 40, quem jogou Atari,
Não tem como colocar, porque era um pauzinho preto. Não tem como ele falar assim, eu jogava tênis e eu era um pauzinho preto, branco com a tela preta. Não tem como. Mas o GTA já confundia, nós se imaginava lá dentro. Quem aqui nunca não viajou ou não sonhou que você estava lá dentro mesmo? Porque parecia. Agora imagina, tá cada vez mais real. Essas lembranças no nosso cérebro, informação, no nosso não, das crianças, informação, daqui uns anos vai se embaralhar e o cara não vai saber que não foi ele que foi pra guerra. Tá ligado? Então você vai ver um puta nerd falando também, não vai falar pros netos, porque nerd não transa, não vai ter neto. Aí ele vai estar falando sozinho e falando da missão dele em, sei lá, em Marte. Ele vai confundir com o jogo do Star Wars. Ou ele vai falar que ele era o Homem-Aranha. Já parou pra pensar nisso? Ninguém parou pra pensar nisso. Eu acho. Que doideira, cara. E é bem capaz, hein? É bem capaz, porque é isso, né? Quando você começa a ficar velho, você começa a ter o seu cérebro já não tem mais a mesma malemolência que ele tem hoje. E o meu já não tem. o meu e de vocês que me ouvem também, viu? Queria falar não, mas vocês estão rindo da minha cara aí que eu sou burro, mas vocês também não são gênio não, porque vocês estão me ouvindo aqui. Já parou pra pensar que nosso cérebro já não é bom hoje? Imagina quando ficar velho e começar a misturar as coisas. Meu amigo, eu misturo os filmes hoje, eu assisti o filme ontem, já não sei mais qual que é do órfão e o cavaleiro do crime. Imagina quando eu ficar velho e aí eu misturo com o jogo, meu Deus do céu. Eu acho que essa história vai ser melhor, né? Caralho, mano, eu não sei se dá pra levar isso pro palco, mas você concorda que é uma premissa interessante? E é real, tá ligado? Não dá pra saber, mano. Não tem velho que jogou. Que brisa, né? Caraca, eu pensei nesse negócio e falei, pô, eu preciso falar isso no podcast. Porque o podcast é onde eu falo mais tranquilo, tá ligado? Então, só aqui eu conseguiria falar desse jeito. Mas é de se pensar, né? Fala aí. Sabe outro bagulho também que eu pensei? E eu devia deixar isso outro bagulho pra outro episódio, mas eu tô embalado aqui, eu vou falar disso também. A gente, às vezes, tem umas coisas que é tão inteligente, é tão genial, mas tá tão presente no nosso dia a dia, tão engendrado, que a gente não... Será que eu já falei disso? Tô falando que eu tô ficando... Eu acho que você é um velho gagazíssimo. Porque eu já não sei mais se eu já falei sobre isso. Agora eu comecei a falar e talvez eu já tenha falado. Mas se eu já falei, desculpa, eu vou falar de novo. Você pode parar se você já ouviu isso antes. Mas o que eu tava falando? Eu tava pensando disso. Que eu reparei. Eu reparei isso quando eu fui andar de quadriciclo lá nos Lençóis Maranhenses. E aí no quadriciclo, o acelerador lá, pros turistas burros não se matar, eles adaptaram o quadriciclo, e aí ele não tem embreagem, a maneta o manete, né, da embreagem, ele tá inutilizado, ele só tem ele tem o freio do pé no pé direito e o freio da frente na mão direita, mas a embreagem que é na mão esquerda, o manete na mão esquerda, ela não tem, e o acelerador não é na manopla, ele tem um gatilho com dedão que se acelera, que inclusive é bem mais desconfortável do que acelerar na manopla igual a moto normal. E aí eu pensei isso, falei, mano, é tão genial você acelerar na manopla que a gente não percebe. Porque a moto, ela tem que ter, ela tem um comando num pé. Se você não anda de moto, eu vou te explicar. As motos sem ser bis, moto que tem embreagem, o pé direito tem um pedal do freio, o pé esquerdo troca a marcha, a mão esquerda tem um manete que é a embreagem, a mão direita tem um manete que é o freio da frente, e você roda a manopla e a acelera. Então tinha mais comando do que membro para acionar o comando, você entendeu? Sobrou um. Você entendeu? Eu falei aqui, 4 comandos básicos para você fazer a moto funcionar: freio de trás, acelerador, freio da frente, embreagem e marcha. São 5. Tem mais buzina, seta, mas aí não é essencial para andar. Aí é supérfluo. Mas para fazer andar,
Você entendeu que são 5 e nós só tem 4 membros, que é 2 pés e 2 mãos. E aí, mano, é muito genial. A gente age como se fosse normal, mas alguém teve uma ideia de você rodar aonde você tá segurando. E aí colocou o freio junto com o acelerador, porque você nunca vai precisar frear e acelerar. Aí os vida louca, eles faz borrachão e acelera o pneu de trás. Eles adaptam, mas aí é idiota. A pessoa normal que não é burra o suficiente para fazer derrapar um pneu e fazer fritar o pneu de trás, não precisa dessa idiotice. Então, para as pessoas normais, é genial. E a gente só acelera a moto e não percebe. E é muito foda isso, né? E várias coisas é assim. É muito inteligente um bagulho, que agora eu não tenho mais exemplos, só tinha esse mesmo que eu pensei. Mas é muito doido isso, né? E não sei porque que eu tô falando disso também, mas eu só queria pontuar aí e dar os parabéns ao cara que teve a ideia de pôr o acelerador na manopla. Porque aí ele colocou... E, mano, até isso foi perfeito. Ele colocou junto com o freio. Porque podia ser na embreagem também, porque você nunca acelera enquanto você aperta a embreagem, né? Mas aí não dá pra dar grau, né? Inclusive, fica aí, inclusive, a minha observação. Se for... Não, mas não dá, né? Você tem que acelerar e soltar a embreagem ao mesmo tempo. Não tem como, não. Realmente foi perfeito mesmo. Tinha que ser o freio. Então é isso, né? Com essa viagem... Esse episódio eu gostei. Vocês gostaram? Eu gostei. Esse episódio teve uma viagem boa, mas não foi uma viagem maçante. Foi uma viagem interessante, né? Então, gostei desse episódio até agora. Desses últimos, esse foi meu favorito. O que vocês acharam? Deixa o like. Eu nem sei se dá pra deixar like, mas manda mensagem se vocês gostaram desse aqui, tá bom? É nóis. Tchau, tchau. Até mais. E aí, meus amigos, finalmente, agora sim, um episódio sobre o show número 300 e pouco, que aconteceu ontem, sábado, dia 26 de agosto de 2023, lá no Hilários VP, em São José dos Campos. VP é de Vale do Paraíba, ou Vale do Parnaíba, não, acho que é Paraíba mesmo, né? Enfim, fica lá em São José dos Campos, esse comedy, e foi o solo da minha amiga Renata Said, e realmente foi muito bom, viu? Não foi um dos melhores shows, não. Nem o meu, nem o dela. O dela foi muito bom, mas eu já vi, o de Jundiaí eu acho que tá superando tanto o dela, a performance dela, quanto o meu. Mas foi muito bom. No meu show, eu preciso sentar e estruturar as piadas novas do Maranhão. Eu fui subir eu já tinha testado elas aqui, mas eu acabei não ouvindo o áudio e reescrevendo e tal. E aí ficou bem melhor aqui em Cajamar, a primeira vez que eu fiz, do que agora, a segunda. Porque a primeira vez, uma coisa, pra mim pelo menos, pra mim funciona assim, uma coisa é você subir com a ideia a primeira vez. Porque aí fica autêntico, né? Porque você realmente não pensou naqueles bagulho antes. Então, você subir com a ideia a primeira vez é uma coisa. Você subir com a ideia na segunda, porque você já fez uma vez. Aí, tipo, você fica entre tentar repetir o que você fez e... Você entendeu? Aí acaba que não fica... autêntico, não sei se a palavra é autêntico, mas não fica espontâneo. Acho que espontâneo é a palavra que eu queria usar. E aí essa parte foi bem estranha, viu? Mas em compensação também teve uma piada que o André me deu sobre a Jamaica brasileira, né? Que o Maranhão é a Jamaica brasileira. Sabe que uma curiosidade, eu vi em um dos vídeos que eu assisti pra ir pro Maranhão, eu vi um cara falando um negócio que eu não sei se é verdade, mas ele falou que Maranhão é a Jamaica brasileira porque lá nos anos 80, 70, não sei exatamente qual década, mas enfim, uma época lá, o sinal
das rádios da Jamaica passava lá no Maranhão. Chegava no Maranhão, que é lá pra cima, né? Eu não sei se é verdade. Uma coisa que o cara falou, eu sei que não é verdade. Ele falava que o Maranhão era o estado mais próximo da Jamaica. E eu vi no mapa, não é? Tem estado nosso aqui do Brasil que é mais perto. Mas, enfim, eu não sei se é verdade. Se for verdade, é uma curiosidade legal, né? Porque ele falava que o sinal do rádio pegava em São Luís. E aí, nessa época, a época que o Bob Marley tava... O reggae, né? Tava explodindo na Jamaica. E aí as galera lá de São Luís começou a ouvir bastante. Tipo, mais do que o resto do Brasil, entendeu? E aí eles começaram a curtir pra caralho reggae, e aí por isso que virou a Jamaica brasileira. Eu não sei se é verdade, mas é uma curiosidade, né? Pode ser uma teoria aí. E aí, eu falei isso, né? Eu falei, porra, eu cheguei a fazer essa piada e o André me deu uma, que eu falei assim, fiquei decepcionado, porque eu fui pra lá achando que era Jamaica brasileira e não tinha maconha, não senti cheiro de maconha, não vi maconha lá, né? Aqui em Cajamar tem mais maconha. E aí aqui funcionou porque eu não falei Cajamar, falei no 120, que eu tinha interagido com a menina que é de um bairro que é meio zoadinho daqui, que chama 120. E aí entrou porque eu usei o bairro da menina. Mas não teria entrado se eu não tivesse usado, entendeu? Aí o André pegou e falou assim... Aí eu falei assim, eu fiquei decepcionado, eu nem fumo maconha. Sei lá, falei alguma coisa assim. Aí o André falou, mano, se você falar que a única maconha que tinha lá era a que você levou, e você nem fuma, só levou pra se enturmar. Aí eu testei essa ontem e essa entrou. Agora as outras não entrou. Não deu certo, não. Então eu preciso... É porque tem uma também que envolve um trabalho de ser ator mesmo. Porque é um acting que eu faço... falando, se não sei o que, se acontecer não sei o que, eu vou rodopiar aqui, imitando o cara da igreja, sabe? E falar em língua, se chama Cantaralá. E aí, em Cajamar funcionou, porque eu tava muito à vontade, e era a primeira vez, e eu nem pensei em fazer. Na hora, foi bem na hora mesmo, na hora que eu fiz o texto não ficou com um final muito bom, aí na hora eu pensei em fazer isso. Então saiu bem espontâneo. Mas aí dessa vez, como eu já queria fazer, ficou esquisito pra caralho. E aí terminou estranho. E aí a sorte que a Renata tinha falado, faz entre 15 e 17. E aí eu terminei essa parte no 15. Aí eu falei, ainda bem que tem 2 minutos. Aí os 2 minutos eu salvei e não foi tão ruim. Mas a parte que eu testei foi bem estranha, hein? Mas no mais, eu queria só pontuar mais uma vez como é da hora ver a Rê. Mano, tinha 80 e poucas pessoas num sábado em São José dos Campos, de chuva, pra assistir ela. Isso é do caralho, isso é muito legal. Então, queria mais uma vez falar isso, né? E também foi bem da hora a ida e a volta. Eu gosto bastante da Renata e a gente tava trocando ideia sobre carreira mesmo. Porque, tipo, ela fala, não, eu fiz o rolê que eu achei que deveria fazer. Então, primeiro ano, eu conheci a galera, fiz amizade. Já passei, ela meio que falou assim, já passei por tudo, né? Que eu achei que era o caminho. Então, conheci a galera, fui apadrinhada uma época ela fez bastante abertura da Bruna Luiz, né? Ela chegou a viajar com a Bruna pros interior aqui, fazendo show e tal. E aí ela meio que falou assim, mano, isso não me ajudou em nada, assim. Tipo assim, claro que ajudou, né? Ajudou a fazer show e tal, e a pagar umas contas, né? Porque ela recebia cachê, mas... E aí ela falou, aí depois eu produzi conteúdo, ganhar meu público, fazer meu solo, mas também não tipo... Meio que ela tava falando assim, mano, não sei o que eu faço, porque... Agora tem que fazer pro conteúdo de novo e tentar aumentar o público e tal, chegar em mais gente. Mas... E aí eu fiquei pensando nisso, falei, mano, eu nunca fiz nada disso. Eu só tô indo, fazendo show, deixando a vida me levar, mas não tenho um mínimo de planejamento de carreira. E eu acho que não vai ter, viu? Porque eu tenho uma preguiça. E ainda trabalhando, né? Se um dia a Fast mandar embora, aí... Mas também isso é foda, né? Olha só que safadeza. Meu pensamento. Se a Fast mandar embora, eu vou ter que me coçar pra pagar as contas. E aí, quem sabe,
eu arrumo o incentivo necessário para pensar em alguma coisa que eu faça para ganhar dinheiro com isso. Só que não seria muito mais fácil eu já pensar nisso agora e ter a rede de proteção da Fast, da minha empresa? Mas não, né? Vagabundo que chama. Aí fica aí, vendo Reels, em vez de trampar e escrever e tentar aprender a produzir, por exemplo, que pode ser uma saída, né? Se eu conseguir produzir o nosso show, ou o meu show mesmo, conseguir vender o meu show nos bar por aí, é um jeito de começar a ganhar dinheiro, né? Mas enfim, vamos deixar isso pro jogo do futuro. Fechou? É nóis, até mais, tchau, tchau. O final ficou bem ruim, mas o começo desse episódio eu gostei. Então acho que tá valendo a pena pelo começo.